23, Rav Gimel, ele falou o seguinte: Gam yashvu sarim, até quando grandes ministros estão sentados, binidbaru, e ficam falando de mim, avdecha, teu servo, e assim eu, que sou teu servo, vou ficar falando das suas leis. Explico. O que leis, aquelas ilógicas. Tá. Então, vejam, o Rashi, que é um comentário clássico, fala aqui o seguinte: quem são esses ministros, esses homens importantes que estão falando de quem? Do rei Davi. Do rei Davi, sim? Ele está falando, tem esses ministros, esses caras importantes que falam de mim e eu fico falando das tuas mitzvot, tá? da tua lei. Então, o Rashi explica aqui o seguinte: Afalpi, por mais que os reis de outros povos ficam gozando de mim, porque o rei Davi cumpria a Torá. Então os outros reis ficavam gozando, um rei cumprindo, estudando, Shani Osek Betorá, porque eu estou... Tá. Então a ideia é de que os não-judeus estão gozando dos judeus, aqui nesse caso, está falando Urashi, tá? Está dizendo, esses homens importantes ficam gozando dele, e ele conversa, ele fala sobre Hukim, até as coisas ilógicas. Veja bem, a gozação, muitas vezes, é para coisas ilógicas. Em outras palavras, se uma pessoa toma o cuidado de ser honesto e não roubar e de não mentir, ela provavelmente vai ser gozada, mas vai ser respeitada também. Ela tem um grau de coerência bastante razoável, e as pessoas também não. Mas se essa pessoa é cuidadosa em coisas que os outros não conseguem entender, tipo, não come isso, não come aquilo, que são coisas que para eles são ilógicas, tá? Eu não estou falando de questão de saúde, estou falando de questão de Torá. O cara não come, não mistura carne com leite, não come, sei lá, não come coisas que não são caché, por exemplo, tá? E aí é mais provável que os não-judeus gozem e zombem da pessoa. Por que você não come? Eu não sei se isso aconteceu, mas dizem que no avião sentou um rabino do lado de um padre. Se não for piada, então tudo bem, tá? Aí vem a aeromoça e traz a comida, pasta ou chicken ou pasta? É sempre a mesma coisa. Tá? Aí o padre pediu lá não sei o quê, o rabino, não sei, não tinha comida caché, alguma coisa lá tinha, não tinha, tá? Aí o padre se esbaldando lá, tá muito gostoso, você não quer experimentar um pouquinho? Não, a gente não pode comer essas coisas, não, mas tá muito gostoso, não, a gente não pode. Aí, tudo bem, a viagem inteira, o padre gozando dele, você não sabe o que você está perdendo, tá muito gostoso, não sei o quê. No finalzinho da viagem, o rabino se vira para ele: olha, a gente já está aterrissando, então foi um prazer lhe conhecer, manda lembrança para sua esposa, para os seus filhos. Eu não tenho esposa, você não sabe o que está perdendo. O que está perdendo. Enfim, tá bom. Não, tudo bem, não é piada ainda, tudo bem. Gostei. O outro estava lá. É isso. Deixa em paz, não fica. Tá. Então, o que acontece? No final ele recebeu. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: interessante que a expressão que ele usa aqui no Teilim é: eu fico conversando sobre as suas mitzvot. Eu explico por que é importante frisar que ele está falando de conversa. Ele não falou, eu fico pregando as suas mitzvot. Veja bem, quando alguém chega, não pode fazer lashon hará, porque é um grande pecado, e tem que comer kasher, porque é muito importante, porque Deus, porque o paraíso, porque o inferno, porque não sei o que, isso é pregação. Sim? Eu estou pregando a minha causa, tá? É mais provável que entra por aqui e sai por ali. É mais provável, tá? Vai ficar pregando para mim, quem você pensa que é, e por aí vai. Tá? Às vezes com razão, às vezes sem razão, mas porque é pregação. Ou seja, eu estou tentando impor para alguém uma coisa que a pessoa não faz, ou não quer fazer, ou por algum motivo não acha importante. Tudo bem. Quando isso sai naturalmente, quando eu não preciso pregar,
Quando isso faz parte da minha conversa, faz parte de mim. A pessoa faz isso naturalmente. Isso é normal para ela, tá? Então os outros olham, não, é normal, é assim, tá? É muito mais fácil você passar adiante a importância, o que isso é. Porque para você isso é bom, eu falo sobre. Se o assunto me interessa, eu falo sobre ele. Tá? De novo, eu vou usar uma expressão que talvez não é correta. Existe um costume, para quem já foi na casa, em Shabbat, na casa de alguém mais religioso, vai ter um momento que eles vão falar, agora vamos falar da Parashá. Certo? É muito bom, porque é óbvio, é um assunto. Só que às vezes, quando uma pessoa fala, agora vamos falar da Parashá, você, meu filho, fala agora da Parashá. Você está impondo. Tá? Se a gente está na mesa de Shabbat, podia sair naturalmente a Parashá. A criança às vezes tem vergonha de falar. Aí é outra questão. Entende? Mas, quando sai naturalmente, é muito diferente. E às vezes as crianças são assim. As crianças falam, porque eu ouvi isso, aquilo. É muito diferente quando isso sai do que quando isso tem que ser imposto. Entende o que eu estou falando? A impressão que fica é outra, completamente diferente. Você vive com isso, ótimo, eu gosto disso, legal, que bom. Entende? Pode até não ser a minha realidade, mas eu vejo isso como uma coisa boa. Por quê? Porque veio natural, veio normal, não foi imposto. Tá? Então, aqui o que ele está dizendo é, esses caras ficam me gozando, os reis dos outros povos, e eu converso sobre Torá. Para mim é normal, isso é o meu dia a dia. Eu não me sinto mal de estar falando de Torá, porque isso é meu. Isso não é uma coisa que eu estou impondo, ou que eu estou querendo provar alguma coisa, querendo mostrar para alguém que eu sou alguma coisa. Não, isso sou eu. Então eu falo sobre isso. Não importa que os caras falem A, B, C ou D. Tá? Morava assim, onde você mora, no teu prédio, no teu pandemônio, né? Você é do jeito que é. Porque a Sônia, do jeito que fala, do jeito que cumprimenta, do jeito que se arruma. Isso, e é outra coisa. Exatamente. Exato. Então, aqui ele está falando sobre conversar sobre Torá. É verdade. Que é uma coisa... Falar, hoje é meu feriado, hoje eu vou na aula. Normal, e normal. Saber como a vida Porque, é. e o pessoal respeita mais quando você é você. Você é respeitado pela tua... Por você. Você não precisa forçar nada, mas você tem que... Sim, tem que ser como você. Então ele termina dizendo, Havdalet 24, Gam edotecha shashuai. Então, novamente, testemunho. Teus testemunhos são shashuai. A tradução literal é minha brincadeira. Meu prazer. Meu prazer. Porque lista cheia é meus passatempos. tipo passatempo, uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que é feita com prazer. Então, assim, o que ele está dizendo? Quando a Torá é uma coisa que me dá prazer, dá para ver que eu tenho prazer com isso, tá? Então, a própria Torá são os meus conselheiros. Ou seja, são os homens do meu... Como é que está a tradução aí? No português. Vê lá o 24. Conselheiros. Meus conselheiros. Como é que está a tradução? Eu passo o inteiro. Mesmo quando líderes se reúnem e falam contra mim, teu servo discute teus... Não, 24. a preocupação eles são... Mesmo quando... Não, teus testemunhos. Teus testemunhos são minhas preocupação, eles são como meus conselheiros. Mas ele colocou ali como ocupação. Preocupação. Tá, então veja bem, a palavra shashuai, urashi, que é o comentário clássico, traduz como asakai, minha ocupação, não preocupação, ocupação. Interessante, porque ele diz assim, com o que eu estou ocupado o tempo todo? Com Torá, com mitzvot. Não que... Quando pergunto para uma pessoa quem é você, tá? Tem gente que responde, eu sou fulano de tal ou fulana de tal. Meu nome. Tá? Tem gente que faz questão de dizer, eu sou doutor fulano de tal, ou doutora fulano. Entende o que quer dizer?
Tá. Diretor, presidente, ex-presidente, ex-diretor. Tá. Tem gente que precisa dar o... tá. Tudo bem. Então, a questão é assim, como você se coloca. Tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, a minha ocupação, não é que a minha profissão é cumprir mitzvot. Eu não sou judeu religioso profissional. Entende? Quer dizer, não é a minha profissão, é a minha ocupação. É isso que eu faço o tempo todo. Quando eu estou trabalhando, eu também estou cumprindo mitzvot. Quando eu não estou trabalhando, eu também estou fazendo mitzvot o tempo todo. Tá? Mas no original, sha'ashuai é prazer. É aquilo que me dá prazer. Ou seja, isso me dá prazer. Você se ocupa com uma coisa, a não ser que você é forçado a fazer isso. Muitas vezes o trabalho não é uma coisa que te dá prazer. Você tem que trabalhar, tem que ganhar, enfim, tem compromissos, tá? Mas tem certas coisas que te dão prazer. Então ele está dizendo aqui que isso eu me ocupo e isso também me dá prazer. As duas coisas. O Rashi está dizendo que é ocupação, tá? E o sentido original da palavra é prazer. Então ele está dizendo assim, a Torá é uma coisa que a pessoa faz com prazer. Então ela consegue tirar da própria Torá os conselhos que ela precisa porque ela vai fazer. Porque ela tem prazer no que está fazendo. Tá? Isso, vamos dizer assim, resume um pouco do que a gente falou antes. Quando a pessoa está fazendo as mitzvot com prazer, quando a pessoa está fazendo isso uma coisa natural, faz parte dela, então toda a gozação do mundo à volta dela, nada disso importa, porque eu estou aqui, isso é meu. Tá? Eu já comentei isso, eu vou fechar basicamente com isso, em outras ocasiões já comentei várias vezes essa mesma história, tá? Eu só estou voltando ela muito rapidamente, por um motivo, porque eu acho que ela é importante. Numa certa ocasião, o Rebbe falou para 2 Hassidim se ocuparem em divulgar Torá, mitzvot, em kibbutzim, anos 60, década de 60, na época que estava bravo em Israel, o kibbutz era hoje já não é a mesma coisa, mas naquela época era muito, muito antirreligioso, os kibbutzim, tá? E a campanha do Rebbe foi, vamos fazer um Shabbat no kibbutz. Então, os Hassidim iam para um kibbutz e faziam um Shabbat, tá? Mas a orientação do Rebbe foi muito clara. Você não está indo no kibbutz convencer eles a fazer Shabbat. Você está indo para mostrar o que é um Shabbat. Porque o Shabbat é deles, do mesmo jeito que ele é teu. Eles só não sabem. Eles não conhecem o Shabbat, por isso que eles não dão valor para ele. Mas se você mostra um Shabbat alegre, você está bem, você está feliz, você está no kibbutz, e daí? Mas é o meu Shabbat não vai mudar, tá? E eu estou alegre, eu estou feliz, eu vou passar isso para eles. E veja bem, não é para convencer, é para dizer, o Shabbat é tanto meu quanto o seu, só que vocês não conhecem, então eu vou te apresentar, tá aqui o Shabbat, ele é legal, usem, é seu, tem, tá? Façam. Então a ideia é de que quando você faz uma coisa com prazer, você não precisa nem conhecer, você não precisa pregar nada para ninguém, você já está fazendo e já estão vendo, as pessoas não querem, eu quero saber como é que é, porque se você está feliz, eu também quero ficar feliz, porque eu não posso ficar feliz também? Entende? Então é nisso que ele termina dizendo que com isso já me dá os conselhos que eu preciso. Ou seja, o fato de eu estar cumprindo a mitzvah com prazer, porque isso é meu, eu não tenho outra forma de viver, essa é a minha forma de viver, eu não tenho outra opção, tá? Não porque eu não quero, porque eu tenho prazer nessa opção, tá? As outras opções eu vou observar e falar que legal, boa, mas não é para mim, tá? Para os japoneses, o sushi é para eles, eu não tenho nada contra o sushi, vou comer o sushi também, mas isso é deles, e o que é meu é meu, eu tenho, sim, o que é meu é meu, tá? E eu tenho prazer no que é meu. Então, ao se colocar desse jeito, todas as gozações e todas as outras coisas que vem em volta desaparecem, porque isso não me afeta, mas eu preciso conseguir trabalhar, para mim mesmo, para ter esse prazer, para me ocupar com isso e conseguir desfrutar disso. Então, para isso, eu volto de novo para aquele assunto que a gente falou lá atrás, sem o estudo não funciona. Não estou dizendo que só o estudo resolve, mas com certeza, sem estudo é muito difícil. Isso você deveria ser dado desde criança. Mas veja, eu tenho uma crítica, que eu não sei se é positiva ou não, mas uma crítica. As escolas muitas vezes impõem. E quando tem uma imposição, eu acho que também não faz bem. Também não faz bem. Então, quer dizer, quando é imposto, Tem que ser natural. Tem que ser esse é seu, esse é nosso, não é que eu tenho que convencer alguém, entende? Mas isso vai ter que se trabalhar. Ser um bom profissional. Sim.
Uma das coisas que o Rebbe comentou uma vez, numa ocasião, para uma morá em Israel, quando por volta dessa época, anos 60, 70 talvez, tinha muitos imigrantes de países árabes, judeus foram expulsos de países árabes, que iam para Israel, e infelizmente esse pessoal ficava na periferia, era um pessoal de até por questões econômicas, tá? As crianças estavam meio que abandonadas e tinha muito vandalismo. As crianças eram um pouquinho selvagens. Então tinha uma morá que foi colocada, uma morá que se formou uma morá que era a Lubavitch, que era do Chabad, tá? E que deram para ela uma classe um pouquinho animada, para não falar outra coisa, tá? E ela ficou um pouco desesperada e ela foi consultar o Rebbe. O que eu faço com essa kitab? Porque esses... Aí o Rebbe falou para ela, só uma coisa, conta histórias de tzadikim. Só. Essa classe lembra ela até hoje, já são avós, já estão netos, até hoje. Ela não impôs, porque história todo mundo gosta. Ela contava histórias e mais histórias e mais histórias. Claro que ela tinha matéria para dar, mas as histórias, ela falou, história. Isso ficou. E eles têm prazer de estar com ela, eles gostam de Torá, eles podem não cumprir mais, cumprir menos, mas ficou. Por quê? Porque o lado gostoso da Torá foi passado para eles. Até aqui. Pessoal, tudo bom? Chag Sameach.